Olá a todos os nossos alunos queridos, mais um trabalho que nós vamos levar para vocês. E agora nós vamos fazer uma série de trabalhos relativos à segurança, a segurança de voo. Agora, para nós falarmos sobre segurança de voo, eu queria primeiro fazer um comentário breve sobre o que eu penso a respeito disso. Conversando com minha mulher um outro dia sobre a educação das nossas filhas, aquela coisa toda. Então a gente chegou a uma grande conclusão. Daqui a pouco essas meninas vão estar com uma certa idade que não vão estar mais nem querendo falar ou ouvir a gente, né? Então, como é que a gente vai estar o tempo todo andando atrás dessas meninas para ver, fazer a segurança delas? Como é que vai fazer? Né? Então, na realidade, o que existe? Nós temos é que regar bastante quando a planta está nascendo, para que ela cresça forte, dar a luz para ela na direção correta, para que ela caminhe naquilo. E depois que elas estiverem grandes, pode vir a tentação que for, porque elas têm uma formação, elas têm uma base sólida, elas têm raízes fortes, têm um tronco forte, né? E com relação à aviação, a coisa importante, muito importante, é a segurança de voo. É a coisa mais importante que tem na aviação. Não interessa o tipo de motor, não interessa o tipo de ambiente, não interessa o tipo de formação. Se não tiver dentro desses conceitos, desses princípios de segurança, é bobagem. É bobagem. Então, quando nós vamos falar em segurança, nós temos que pensar em fazer um tronco. Não adianta estabelecer só normas, regras e regras e regras. Ainda agora nós estamos vendo a própria ANAC, né, limpando todo o espectro normativo que ela tem, diminuindo uma série de regras e normas que já não são mais utilizadas. Ou porque caíram em desuso, ou porque não tem mais função, ou até porque estão fora daquilo que se prepara para a nova aviação. Então, o fundamental para a segurança é você formar o piloto na sua base. Na sua base. Esse é o momento mais certo de você trabalhar isso. Agora, para isso, nós precisamos ter o quê? Uma boa cultura. Cultura de segurança. Nós temos que desenvolver isso. E hoje, conosco, fazendo esse trabalho, nós temos um companheiro, um piloto, jovem piloto ainda, entendeu? Que está na plenitude da sua atividade como piloto, porque está maduro, porque tem experiência, porque tem conhecimento, porque tem estudo, ok? Que vai nos falar sobre a segurança e sobre, inicialmente, a cultura, como que a gente trabalha essa cultura. Então, eu tenho aqui o meu amigo Ronald, que é um comandante de uma aeronave de grande porte. Eu vou pedir para o Ronald, antes de começar qualquer coisa, fazer um breve resumo. Eu sei que ele é tímido com relação a essas coisas, mas um breve resumo sobre o que ele faz hoje, onde ele voa, como é que está, que tipicamente, e ele vai nos ajudar aqui, vai passar para vocês todos o que é os conceitos de segurança e de cultura aeronáutica. Ronald, meu amigo, fique à vontade. Meu caro Bertolucci, muito prazer em estar aqui hoje nesse episódio com vocês na EACOM. Eu pego essa oportunidade para dar um grande abraço a todos os seus alunos aí da EACOM, sejam eles pilotos, comissários, mecânicos, agentes de aeroportos, DOBs, ou seja, todos aqueles que fazem parte do sistema de aviação civil no Brasil ou que querem eventualmente um dia também trabalhar no exterior. E quando você fala em cultura, né, é importante, eu gosto de dar o exemplo de uma empresa americana, a Southwest, que ela tem uma cultura que é única no mundo inteiro, que muitos tentam reproduzir, e eu acho muito aplicável esse exemplo ao nosso assunto de hoje, né, a cultura de segurança. Porque a cultura da Southwest é uma cultura tal em que as relações interpessoais foram desenvolvidas numa profundidade em que todo mundo está remando na mesma direção, todo mundo tem esse espírito de grupo. Ou seja, vamos dar um exemplo claro, se precisar, o comandante desce da cabine, ajuda lá o despachante a carregar o bagagem do passageiro, vai lá embaixo, empurra carrinho com o pessoal que está carregando o porão,
o cara de baixo sobe, ajuda o comissário a limpar a galha, e todo mundo trabalha nesse verdadeiro espírito de equipe integrado. E eu acho que é a maior mensagem que a gente tem que passar aqui, né? Quando alguém fala assim, puxa, eu fui mordido pelo bichinho da aviação, peguei a paixão pela aviação, que é a coisa que nos une aqui, e quero trabalhar nessa indústria, antes de dar esse primeiro passo, eu, como profissional de aviação e apaixonado pela segurança de voo, eu falo assim, vamos aqui conversar primeiro sobre segurança. E é o que a gente vê em muitas organizações, quando há indução do funcionário à empresa, que ele é apresentado essa cultura, eu acho importante a gente definir um pouquinho o que é cultura aqui nesse primeiro momento, porque a cultura, ela é, na realidade, um conjunto de crenças, percepções e valores que as pessoas compartilham. Então, quando você entra numa organização e você tem o que chama dessa indução, nós brasileiros, temos a cultura brasileira, né? Nós somos extrovertidos, comunicativos, pessoas felizes, né? Quando eu entro para a cultura determinada, a profissional, eu, além de ter minha cultura nacional, ou eventualmente até uma cultura regional, porque, obviamente, você, Bertolucci, em São Paulo, tem características diferentes da minha, que sou um carioca, né? E quando eu vou para dentro da organização onde eu vou trabalhar, numa empresa aérea, por exemplo, a gente tem a cultura da organização. Você pega uma empresa Latam e você olha um grupo de funcionários, o comportamento, as atitudes, e olha uma outra empresa, você identifica claramente traços específicos daquela organização. Então, eu acho muito importante, né, quando alguém vai voar, vai envolver-se na atividade de aviação, em qualquer dessas profissões que vocês preparam aí na IACOM, e que estão envolvidos na atividade, é entender que você está entrando numa cultura, numa organização, em um tipo de atividade em que existe risco, né? A aviação existe, ela é uma cultura, uma atividade de risco, porém um risco controlado, né? É muito seguro. As estatísticas, todos os estudos e a tecnologia, os avanços que a gente alcançou ao longo desse quase mais de 100 anos, provam, né, que hoje em dia é um meio de transporte extremamente seguro. Mas a custo de muito trabalho, de muita educação, de muito desenvolvimento, pesquisa, e a base desse sistema todo, né? Apesar de hoje todo mundo falar, o mundo está avançando, vem a inteligência artificial, o automatismo, e vão tirar o ser humano dessa equação e vai ficar perfeito. Eu, com meus 36 anos de aviação e vários anos de experiência na área de segurança de voo, concurso de CENIPA, eu fui gerente de segurança da Varig na época, até o fechamento da empresa em 2006. Eu acredito, não só eu, mas a indústria e as pessoas, os especialistas hoje, especialmente na área de fatores humanos, eles veem o ser humano como uma solução, não um problema. Especialmente quando esse ser humano trabalha em equipe e ele passa a ser uma barreira para evitar que esse risco aconteça, né? Esse risco que está presente na nossa atividade transforme-se num perigo e venha a ter consequências, né? Eu só queria que você falasse um pouquinho. Você, quando começou na aviação, você começou na aviação comercial quando? Eu comecei, bem, com os 8 anos de idade, sentado num monte de almofada, voando um Cessna 172 lá em Nova Iguaçu. E aí depois, já com meus 17 anos, fui fazer o Aeroclube de Nova Iguaçu e passei para a escola Evaer da Varig, lá em Porto Alegre, em 1986. Então, voei na Varig, né? Desde o primeiro bandeirante na Rio Sul, porque eu entrei com muito pouca experiência, entrei com minhas 260, 70 horas totais de voo, né? Aquela rotina PP, PC e FR, tirei o curso de instrutor na época e logo em seguida entrei na Varig. Então, voei Bandeirantes, depois de um ano voei jato, 727, 767, aí fui promovido para comandante no 737, vinha voar o MD-11 e, infelizmente, com a quebra da Varig em 2006, eu tinha bastante experiência, sempre me envolvi em várias coisas durante a carreira e acabei vindo parar no Oriente Médio, onde hoje eu vou uma aeronave de grande porte, o 777, já há 14 anos. Mas então, Bertolucci, essa mensagem que eu quero deixar, que é bem importante, eu advogo a seguinte política: se você vai entrar nessa indústria,
O primeiro passo, entrou na EACOM, vamos sentar aqui e vamos conversar sobre segurança de voo. Porque, como a gente estava conversando aqui antes de iniciar o episódio, é uma postura, é uma filosofia, como antigamente você olhava no passado e aquele piloto era aquele estereótipo, né, do piloto com aquele casaco de couro, o pano enrolado no pescoço, aquele cara cheio de mulheres em volta. Hoje em dia, esse estereótipo mudou muito, né? E com a profissionalização da profissão, né, com todo o desenvolvimento, você, hoje, ter esse treinamento, ter esse espírito dentro de você, enraizado, como você falou, né, implantado desde o início, eu acho fundamental para que as coisas se desenvolvam de uma maneira correta. Então, eu falo assim, chega lá um aluno, no aeroclube, pô, eu quero ser piloto, vamos lá no hangar que eu quero ver um avião para ver se esse negócio me deixa animado. Antes de atravessar o portão do aeroclube, peraí, meu amigo, olha só, isso aqui é um aeroclube, é uma pista, um aeródromo, tem esse... Vamos conversar sobre a sua postura nesse ambiente, vem andar aqui do meu lado, no meu espelho, não mexe aqui, lá, aqui pode mexer, lá não pode mexer, cuidado com esse risco. Isso tudo vem da educação, né? Tem que ser colocado isso logo, essa semente logo no início, para ela sedimentar e ir se desenvolvendo ao longo dos anos. E não pode parar nunca. Eu estou com 36 de aviação já, eu acredito na educação contínua, no aperfeiçoamento constante e nesse tipo de profissão. Se o cara parar e achar que já sabe tudo, está fadado a ter uma lição, eventualmente, que pode custar a vida, né? Ou pode tomar um belo de um susto. Então, é importante. A paixão, geralmente, junta a nós todos que estamos nessa indústria, é uma coisa até difícil de explicar, e as mulheres, às vezes, até ficam com ciúme, né? Mas ela é um fator que nos dá essa motivação de... É uma indústria muito difícil, né? A gente está vendo o que está acontecendo hoje, agora, com essa situação do Covid, mas estamos todos aqui acreditando, lutando, e vamos passar por esses momentos, esses 1 ou 2 anos de dificuldade, e lá na frente a aviação vai voltar a se desenvolver. Mas nós temos que seguir esse caminho e eu acredito, né, que a educação é o ponto fundamental para isso. Então, hoje a gente vai falar assim, cultura de segurança, o que é uma cultura justa, a importância do sistema de relatório de segurança e a importância de você, seja qualquer funcionário de uma organização, isso, hoje nós estamos exemplificando isso no meio da aviação, mas na realidade isso aplica-se a toda a nossa vida, ao dia a dia, ao sair de casa, a pegar um carro, ir para o trabalho, no mercado, a ter essa consciência individual e do coletivo, né? Eu estou andando ali, entro para a minha garagem, pô, eu vejo alguma coisa na calçada, aquilo vai afetar o sair com o meu carro, como também pode afetar um pedestre que passa na frente da calçada do meu prédio, pode tropeçar no obstáculo e se machucar. Então, é o que a gente chama, está com aquele radar ligado, com a consciência situacional ligada, ciente dos perigos, e aí a gente fala, vamos botar um exemplo aqui de um piloto, por exemplo. Eu vou entrar no aeroclube, vou começar a fazer um treinamento no Cessna 152, digamos. A minha experiência naquele momento, cheio de paixão, cheio de vontade, experiência zero, né? Então, eu vou buscar o conhecimento técnico, eu vou buscar bons instrutores, uma boa escola de aviação, né? Por isso que a gente tem, o Brasil, de ter a parceria com vocês, junto ao Teaching for Free, nós somos alinhados dentro dessa filosofia de dar uma boa qualidade de ensino desde o início, e você vai começar a criar essa sua bagagem. Agora, tem maneiras de você acumular bagagem mais rápida. Então, vamos dar um exemplo. Eu vou pegar os relatórios do CENIPA, fazer um filtro de incidentes ou acidentes ou ocorrências com Cessna 152. E, agradecendo a todos aqueles que tiveram experiências, às vezes pagaram até com a própria vida, e nos fizeram esse relato, ou aos órgãos de investigação, que fazem um esforço tremendo, tentam descobrir como aconteceu algum evento ou um acidente, e nos fazem também um relato riquíssimo, eu vou começar a ler essa informação e criar uma bagagem. Para a hora que eu entrar naquele ambiente que para mim é novo, opa, peraí, mas um dia eu estava lendo que com chuva
com chuva, com vento de través, de rajada, o meu avião tem um tal de limite de operação de decolagem que, opa, talvez não seja uma boa ideia voar hoje no meu... Pô, peguei o carro, vim até aqui, fiz o briefing, todo cheio de vontade de voar, e de repente começou a entrar um vento de través. Claro que o seu instrutor está lá para te ajudar, mas é importante você criar essa condição, porque daqui a pouco você vai estar voando solo, ou vai estar voando num avião particular, né, ou voando em outra condição sozinho, responsável pelo voo, né? Então, desenvolver essa cultura através do estudo, da leitura de relatórios. Outra coisa que a gente comenta muito, né, Bertolucci? Papo de hangar, né? Vestir a camisa, né? Não é chegar ali, entrar no avião, pagar o cursinho, faz a hora, volta e vamos para casa. Vamos chegar mais cedo ali, vamos conversar com o instrutor, um cara... Pô, olha, o Bertolucci, aquele outro instrutor lá é um cara muito antigo, tem muita experiência. Vamos lá tomar um café com o cara, ouvir as histórias, começar a pegar por osmose, que a gente chama, né? Aquela experiência vai filtrando e passando pela gente e vai entrando dentro da gente, né? Então, aproveitar essas oportunidades para acelerar esse processo de treinamento e tentar entender quais são os riscos que existem, porque eu tenho que ter primeiro a consciência dos riscos para depois eu desenvolver essa minha cultura, essa minha postura, esse modus operandi, essa minha filosofia de trabalho, né? E aí começar a usar ferramentas a meu favor para me proteger desses riscos, né? É mais ou menos essa é toda a síntese da ideia, né? Então, eu acho que uma das coisas mais importantes, se eu falei aqui que eu tenho que conhecer o risco, eu tenho que ter uma maneira de entender que riscos que existem, né? E, para isso, a importância muito grande do relatório de segurança de voo, de risco, de perigo, enfim, como seja chamado o relatório na sua organização. E eu vou tocar numa questão que a gente chama da cultura justa, né? E isso é uma coisa muito importante, muito básica, porém muito difícil de ser implementada. E não só na aviação, mas em várias indústrias, especialmente das indústrias de alto risco. Então, o que eu estou falando aqui? Muitas vezes você entra num ambiente, pô, eu sou novinho aqui no Aeroclube, né? Aí eu olho ali no chão, no canto do hangar, eu percebo uma coisa que eu não estou nem com tanta certeza, mas o meu sexto sentido, o meu feeling diz que tem uma coisa errada. Sei lá, tem um óleo escorrendo ali do avião, não sei se o cara lubrificou e sobrou óleo ou se é um vazamento. Tem muita gente que, por vergonha, não vai falar, porque né, é macaco novo ali no zoológico, então vai ficar quietinho, né? Tem cara mais experiente aqui que vai saber isso melhor do que eu. Ou tem certas organizações em que, se o cara expressar o que ele está percebendo ali, falar, ele pode ser hostilizado, podem fazer galhofa dele, piada, ou ele pode acabar criando um problema para ele. E aí que a gente fala da importância da cultura justa. E quando eu falo o que é cultura justa, eu vou falar bem a definição aqui, que eu acho importante. A cultura justa é uma atmosfera de confiança na qual as pessoas são incentivadas e até recompensadas por fornecer informações essenciais relacionadas à segurança, mas na qual também há clara diferença entre o comportamento aceitável e o inaceitável. Isso é uma definição do James Reason, estudante de fatores humanos, de 1997, mas bastante atual. Então, quando ele fala em aceitável e não aceitável, vamos dar o exemplo do erro e da violação, né? Nós somos seres humanos e, infelizmente, aprendemos muito por tentativa e erro, né? Tentamos uma coisa, não dá certo, aprendemos, fazendo de novo até que dá certo. Na aviação, a gente, eventualmente, não pode tentar tanto esse processo de tentativa e erro, porque o preço a ser pago, às vezes, é muito caro. Então, a gente vai se educar para minimizar o risco, a chance de ter um erro. Agora, os erros vão acontecer, são naturais desse ambiente, de qualquer ambiente profissional, seja um médico, seja um operador de uma usina nuclear, seja um piloto de avião na cabine, os erros vão acontecer. A gente tem que ter consciência dessa fragilidade que existe no sistema, tanto na parte tecnológica quanto na parte humana,
e principalmente nessa interação desses dois sistemas, e a hora que o erro acontecer, atuar de maneira a minimizar as consequências. Então, é muito importante a questão da cultura justa, porque eu tenho que estar à vontade dentro da minha empresa, e isso tem que ser uma mensagem, tem que vir de preferência do topo da empresa para baixo, espalhar amplamente e criar essa confiança entre os funcionários de que, puxa vida, eu estou vendo quem é que sabe melhor do problema? A pessoa que está vivendo o dia a dia daquela atividade. Ela tem a experiência, a prática, ela está sabendo o que está incomodando, e às vezes o que é um pequeno problema aqui pode estar presente em vários outros lugares. Então, quando você vê alguma coisa assim, está me incomodando, mas eu consigo resolver meu trabalho e fazer minha tarefa aqui, não deixa passar essa oportunidade de você detectar alguma coisa. E aí é importante que a organização, seja a escola de aviação, seja a empresa aérea, seja a indústria onde você estiver, tenha esse sistema estabelecido de relatórios e que você se sinta à vontade de chegar no seu chefe imediato ou alguém acima de você e falar, olha, hoje eu estava trabalhando, encontrei essa situação aqui e, poxa, além de estar achando que é um risco, eu acho que talvez, se a gente fizesse de outra maneira ou tomasse uma atitude de proteção A, B ou C, a gente conseguisse lidar com essa situação melhor. E quando isso acontecer, a empresa tem que fazer disso um exemplo, para que todos sigam aquele exemplo. E não, por que eu falo que é muito difícil estabelecer uma cultura justa? Eu vou dar um exemplo de um livro que eu li sobre cultura justa, muito interessante. Estados Unidos, área médica, uma enfermeira de sala de operação, ela vinha reportando internamente vários erros, porque algumas medicações usadas na sala de cirurgia, por não estarem bem identificadas, estava havendo casos de engano. E tinha que ter muito cuidado para você não pegar uma medicação por engano. Até que um belo dia, essa enfermeira, apesar de ter feito vários relatórios e ninguém ter feito nada a respeito, num dia de emergência, uma situação muito difícil, ela acabou pegando um analgésico errado e matou um bebê. E ela teve a grandeza, acreditando no sistema, de fazer o relatório, expôs o problema, por que ela errou, por que ela pegou o analgésico errado e matou a criança. Infelizmente, naquela época, não existia naquela organização, no hospital, uma cultura justa, nem existia no sistema do judicial do país em questão um sistema também que protegesse. Porque quando você cria um programa desse, você tem que ter uma base legal por trás protegendo, para que você possa fazer isso, desde que seja um erro involuntário. E aí eu abro aquele parênteses, né, Bertolucci? É muito importante nessa política de segurança e esse sistema legal que protege isso, diferenciar o erro da violação, que é o erro intencional. A pessoa sabe que está fazendo alguma coisa errada, mas vai lá e faz apesar de todas as normas e regras dizendo que não é para fazer. Né? Então, eu falo assim, o problema da cultura justa, que eu uso esse exemplo médico que ocorreu, que a partir daquele exemplo que essa enfermeira acabou sendo processada e foi presa, aquela cultura justa foi demolida, caiu lá no chão, no zero. E quem é que perde mais com isso? Todos nós, os pacientes, a administração do hospital, os funcionários, enfermeiras e médicos que ficam com medo de cometer um erro e serem pegos. Isso resolve? Não. Vai apenas esconder problemas que é uma questão de tempo para eles acontecerem de novo e causarem, às vezes, um problema até maior. É o que a gente chama da falha latente. É uma falha que existe, está ali escondida dentro do sistema, esperando a oportunidade para se manifestar. E, às vezes, quando acontece, e você entrevista as pessoas... Você foi você teve um contato com o CENIPA muito tempo, né? E isso aí que você está colocando é até aquela questão de não haver, no caso de um relatório, né, final de investigação, a utilização daquilo para fins culpado, judiciais, né? Não se busca mais um ou menos culpado. nesse Esse sentido, é né? o objetivo da investigação no CENIPA, né? Busca-se as causas
fatores contribuintes, né? É. Com o intuito da prevenção. Então, por isso que a gente vai reforçar isso de novo. Primeiro, você tem que ter a cultura de segurança. Quando eu falo em cultura, é educação para o funcionário, seja ele qual área for. Todos nós, o cara que abastece o avião, abastece a comissaria do avião, reboca o avião, o mecânico que faz a manutenção no avião, o comissário que está atendendo os passageiros e, na hora de uma emergência, é o maior link de comunicação com o piloto lá na cabine. São os olhos e os ouvidos para saber o que está acontecendo lá atrás. O piloto na cabine, cada um desse participante desse sistema, ele é essencial. Por isso que eu falo da política da Southwest, que eu acho muito bacana. O comandante, ele tem autoridade final pela legislação, pelo Código Brasileiro da Aeronáutica, mas todo o pessoal que faz parte daquela tripulação desse sistema são tão importantes quanto. Eu citei um exemplo aqui antes, né, Bertolucci? Uma aeronave de grande porte foi fazer um voo de longa distância, o funcionário que faz a drenagem do sistema de banheiro da aeronave, um avião de grande porte, não fez a drenagem adequadamente, achou que tinha feito, esse avião decolou, com 350 passageiros, e no meio de um voo de 12 horas, teve que fazer um pouso técnico no meio do caminho para esvaziar os banheiros, porque os banheiros lotaram e não funcionavam mais. Então, uma pequena coisa dessa, parou o voo, acabou. Né? Criou um distúrbio no voo, que o voo teve que ser encerrado, foi feita a limpeza e continuou até o destino com atraso, com uma série de inconvenientes. Então, é importante ter cada um que faz parte desse sistema, especialmente aqueles que têm a posição maior de autoridade, quando você vê um erro e você perceber, poxa, o cara talvez não tinha conhecimento, houve uma distração, você tem que trazer essa pessoa para você e tentar educar dentro de um... Porque todo mundo, quando você trabalha num ambiente desse, né, Bertolucci, vocês passam por uma escola, vocês passam por um treinamento de uma empresa até chegar e ser habilitado a trabalhar nessa função. Mas tem uma série de coisas que acontecem, fadiga, cansaço, distrações. Então, eventualmente, você percebe que o colega fez uma distração ali, ou talvez ele não tivesse conhecimento de uma particularidade de um procedimento, e quem tem mais experiência tem que chegar, trazer essa pessoa para perto e tentar orientar, né, e fazer dessa experiência uma oportunidade de aprendizado, um exemplo a ser espelhado para outras pessoas, né? Porque se você chegar, é muito fácil, né, da natureza humana. Pega um cara no erro, você é um comandante, é um funcionário de uma posição diferente, você chega lá e dá-lhe uma cacetada, qual é o resultado final disso? Na próxima vez, se o cara cometeu alguma coisa, ele vai tratar de esconder para tentar salvar a pele dele. E vai todo mundo entrar na canoa furada, né? Então, não pode haver esse tipo de barreira, tem que haver uma relação de confiança, de trabalho em equipe e ter essa liberdade de eu errei, olha aqui, ó, pô, aconteceu assim, assim, assado, acho que eu errei por causa disso, tem um perigo acontecendo aqui, e fazer esse sistema alimentar para pessoas que trabalham no sistema de segurança da empresa, da organização, poderem gerenciar isso, né? Porque como é que a gente geralmente pensa, né, num gerente de segurança de uma empresa aérea? O cara está lá, aquele gerente, sentado na mesa dele com um computador, mas se a informação não chegar nele, se não houver essa confiança, essa comunicação, ele não vai poder fazer nada, ele vai estar totalmente desinformado do que está se passando na organização. E respeitando o tamanho de cada organização, aí vamos falar um pouquinho de relatório de segurança de voo, o conceito é simples, os métodos são diferentes. Se eu tenho um aeroclube com 2, 3 aviões, de repente basta eu ter uma caixinha ali no hangar com um papelzinho de relatório que qualquer um chega ali, pega, escreve e alguém, uma vez por dia, 2 vezes por dia, ou já entrega na mão direto do chefe da instrução ali, o responsável pelo aeroclube, né? E a pessoa já rapidamente toma uma medida preventiva, né? Quando é uma organização maior, né, como a empresa que eu vou, que tem 80 mil funcionários pelo mundo inteiro, você tem que ter um sistema eletrônico, que o cara lá do outro lado do mundo vive uma situação, você pega um destino Londres, que tem 6 voos por dia. A primeira tripulação fez um voo de manhã ali, encontrou um problema, tem mais 5 tripulações que vão voar no mesmo dia para aquele destino.
Então, tem que ter um sistema muito ágil para que, quando essa pessoa encontrar um perigo, alguma situação anormal, eletronicamente ela alimente o banco de dados e, se for alguma coisa muito séria, a empresa já tem tempo de reagir antes do próximo voo chegar lá e enfrentar o mesmo problema. E isso é uma prevenção ativa, né, proativa, né? Mas depende da iniciativa do funcionário de reportar e você ter um sistema adequado à sua necessidade, né? Ainda com relação à cultura, você falou agora sobre cultura justa, né? Você, além dessa cultura justa, conceitualmente, você pode definir mais algum outro tipo, algum outro aspecto? Olha, eu acho que quando a gente fala, nós falamos de cultura nacional, cultura organizacional, né, cultura da empresa, existe a cultura familiar, digamos assim, né? Você vem de uma família que tem certos valores, tem a ética, né? Então, a gente não consegue falar sobre cultura sem falar sobre ética, né? Eu acho que a ética na aviação, que eu entendo como o conjunto de valores que orientam o comportamento de um indivíduo dentro de uma sociedade ou num ambiente profissional, é uma coisa muito importante, né? Especialmente lidando profissionalmente nesse ambiente, você tem que agir de uma maneira ética, ou seja, cumprir seus procedimentos, seguir os regulamentos, não ter atitudes que criem um risco desnecessário. Às vezes são coisas até básicas, né? Você tratar outra pessoa da maneira como você gostaria de ser tratado, com respeito, né? Com profissionalismo, né? Entender a dificuldade. Você, quando trabalha em equipe, principalmente, seja uma equipe de manutenção, fazendo um serviço na aeronave durante um horário da noite, no inverno frio, em condições, às vezes, não muito adequadas, né? Difíceis de trabalhar, você tem que entender quando um colega está cansado, está com uma dificuldade, e criar esse sistema de apoio, agir de uma maneira coordenada e produtiva, apoiando, né, efetivamente cada um, porque senão, se há uma quebra dentro dessa equipe, o todo fica prejudicado, né? Então, é importante esse espírito de corpo, né, quando se trabalha. E na aviação, mesmo que você voe sozinho, né, Bertolucci? Mas eu tenho... Ô, Ronald, Bertolucci, desculpe, mas eu vou comprar um aviãozinho para mim, eu vou voar sozinho no final da tarde por lazer. Você acha realmente que você está sozinho dentro do avião? Né? Fisicamente você pode estar, mas a hora que der um problema, e aí eu acho bacana, né? Na aviação comercial a gente fala de CRM, que é aquele uso dos recursos da equipe, né? De comunicação, de divisão de carga de trabalho, de tomada de decisão, né? Mas existe hoje o que se chama de SRM, que é o CRM para aeronaves que voam com um piloto só. Que, na realidade, embora você fisicamente esteja sozinho lá, você tem uma série de recursos. Quer ver um recurso? Eu decolei para fazer meu voo ali no aeroclube, lá com meu avião particular. E lá no aeroclube tem um mecânico do aeroclube que faz parte da oficina que faz a manutenção do meu avião. E eu decolei, estou lá no meio do meu voo. Esses vários exemplos que eu estou dando estão em diversos relatórios, não é invenção daqui da minha cabeça. Acontece alguma coisa com o avião, você tem o recurso de pegar, chamar a estação lá debaixo do aeroclube, pelo rádio local, falar com o mecânico, cara, você mexeu em que no avião? Eventualmente o cara pode te dar a chave da solução de um problema. Ou você pode estar voando ali e ter um problema de meteorologia, de comunicação, usar um outro avião, um outro piloto de outro avião para te dar um apoio, alguma sugestão, ou ele tem uma experiência naquela situação que você está vivendo e te dá uma luz, né, uma ideia. Às vezes o próprio controlador de tráfego aéreo pode ser o seu grande suporte na hora dessa. Em vez de você estar preocupado em navegar a nave para voltar para um certo lugar e pousar, você se preocupa em lidar com a pane e pede para o controlador, me vetora, me dá a proa aí para voltar para o clube. E o cara vai guiar você, né, até você chegar na hora que você quer pousar. E você está lá totalmente focado em gerenciar o problema que está acontecendo dentro do avião. Então, eu acho muito bacana esse conceito, né? Você nunca pensar que você esteja sozinho, por mais que você fisicamente esteja sozinho no avião.
tem todo um conjunto de suporte ali ao seu redor que deve ser usado. E hoje, com a tecnologia, os recursos são infindáveis, né? Você realmente hoje, com o iPad ligado com a internet, você dizer assim, eu entrei no mau tempo que eu não sabia que ia entrar, olha, só se o cara realmente ele pegou a chave do avião, ligou o motor e saiu que nem um maluco voando sem ter um mínimo de preparo, de briefing, de controlar. Mas Não tem desculpa para fazer isso, né? esse tipo de aviação aí, hoje o pessoal está abençoado, né? Diferente quando você mesmo começou, né? Quando eu comecei a voar, era diferente, né? Era diferente. Navegação era um negócio sério. Fazer uma navegação visual, você tinha que conhecer o lugar mesmo. Se você não conhecesse aquele morrinho, aquela vila, entendeu? Aquele laguinho, você se via em altas. Se via em altas mesmo, né? Hoje não. Hoje com o GPS, qualquer um tem o GPS. Até quando começou o GPS, né? Que a gente começou a adaptar aquele GPS que não era nem aeronáutico, aquele que era usado por carro para tentar fazer alguma coisa. Aí não funcionava lá em cima, né? Eram umas coisas complicadas. Mas, quando você estava comentando agora com relação à ética, né? É importante isso, né? Nós temos nós estamos falando em cultura, e existe dentro de uma cultura princípios que são importantes, né? Que são aqueles princípios morais. Aí vem o cidadão e fala assim, mas princípios morais? E qual é a diferença de os princípios morais e a ética, ou a moral ética, como é que é? Mas por quê? Quem que comanda o quê, né? A moral e ética é a mesma coisa? Não, não. Eu lembro de um, uma entrevista é um professor da PUC, né? Luiz Pondé, e ele fez uma colocação que eu achei maravilhosa, que é assim, princípios morais nós temos, né? Dados pela própria cultura que a gente vem. Você estava comentando de cultura agora, e realmente, nós temos uma cultura do povo brasileiro, que também não é ampla como o nosso território, porque existem princípios diferentes no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, que, inclusive, se afrontam até, né? A maneira de você enxergar um determinado aspecto qualquer da vida, eles se afrontam às vezes, né? E mesmo dentro da mesma cidade, né, você também tem princípios que se afrontam também, dependendo do grupo que você tem, da cultura do grupo, né, do nível de escolaridade até. Né? Mas essa ideia que ele comentou, né, parece sobre moral, é assim. Você tem certos seus princípios. Então, imagine que você mora sozinho num apartamento. Então, naquele apartamento, você tem uma maneira de viver, sua, né? Que está dentro daquilo que é seu princípio. Então, por exemplo, eu posso estar sozinho o tempo que for. Né? E na hora de comer, eu vou sentar na mesa. E se eu sentar na mesa, eu vou botar o prato, vou ter uma toalha, vou utilizar talheres, ok? Copo. Então, esses são os meus princípios. É assim que eu vivo. Não interessa quem está perto de mim, não interessa nada. Então, aqueles valores, isso eu estou falando com uma questão simples, mas isso aí vai a tudo, a todo o nosso relacionamento, o que eu acho de certo, errado, justo, injusto, né? Agora, supondo que eu receba um colega para viver comigo. Ele veio, está morando em São Paulo, vai ficar morando no meu apartamento. Então, ele vai morar no meu apartamento, e ele veio lá da terra dele, tem lá a sua maneira de ser, e aí começa a conviver comigo. Na hora que ele começa a conviver comigo, começa a surgir uma série de problemas. Porque ele quer comer no sofá, na sala, comer na mão, ele deixa as coisas jogadas em tudo quanto é canto. Então, tem alguma coisa que não está dando certo aí. Então, nós precisamos estabelecer uma norma. E essa norma
são normas que nós vamos estabelecer de como conviver. É assim que funciona, é assim que funciona, na hora vamos fazer assim. Olha, ninguém bebe o refrigerante na garrafa, no gargalo, tem que pôr no copo. Né? Vamos fazer, ó, que se isso aqui é meu, você não pega. Então, nós estamos estabelecendo princípios éticos. A ética pode até, esses princípios éticos, afetar e modificar a moral. Né? Sim. Pode a ética até afetar a moral. Eu vi também, o Portela, uma vez, ele fez um comentário que é real. Ninguém usava cinto de segurança. Usar cinto de segurança nunca foi um princípio moral. Mas, através de uma norma, de uma lei, ok? Colocando um valor ético nisso, ele acabou afetando o aspecto moral. Então, hoje você está no carro, o cara entrou do seu lado, você fala, põe o cinto. Entendeu? Fica até meio que imoral ele não botar o cinto. Não é só antiético, entendeu? Então, essas coisas dentro de uma comunidade que nós vamos viver são super importantes. E aonde se deve cultivar o aspecto de segurança, então esses princípios são muito mais fortes, né? Quando você fala em ética profissional, então nós estamos falando aqui em normas. Normas. Exato. A ética profissional dada pela Ordem dos Advogados, ok? Pelo Conselho de Medicina. Então, são relativos à profissão. Então, você vai ter pessoas com vários aspectos morais diferentes, que vão ter que se adaptar dentro daquele guarda-chuva legal ali, que vai estabelecer a ética profissional, funcional, né? Então, é mais ou menos assim. E dentro da aviação, para a segurança de voo, esses aspectos têm que ser estimulados, né? Tem que ser estimulados, esses padrões éticos nós temos. Como você comentou, eu estou dentro do hangar, eu vejo uma coisa que está errada, por uma questão de ética, eu tenho que relatar. É importante, é legal exemplificar, né, como isso tudo é transitório, né? Como eu te falei no início, aquela figura, aquele estereótipo do piloto da guerra, que usava casaco de couros, ia para o bar e tomava todas porque sobreviveu, viveu a um combate, né? E às vezes ia voar, né? Alcoolizado, né? E o cara era macho pra caramba, eram admirados, né, pelos outros, pelos não aviadores. Hoje, isso é uma coisa completamente inaceitável, né? Dentro da presente ética, regulamentos e moral. Pô, imagina um piloto que vai entrar dentro da cabine intoxicado para trabalhar, levando 100, 200, 300 passageiros, é uma coisa completamente inaceitável, né? E você que tem um conhecimento da parte de advocacia, né? Eu, embora não seja disso, mas eu penso assim, né? A minha liberdade, o meu direito individual termina na hora que eu esbarro no direito coletivo. Eu tenho direito a tomar um porre danado, entrar num avião e me matar? Posso fazer isso. Na hora que eu entro num avião e tem mais gente atrás, que eu estou afetando o direito deles de voar, ser transportado com segurança, acabou meu direito individual. Para mim é simples e claro assim. Não precisa alguém ficar dizendo que não, porque você pode fazer desde que você não seja pega. Não, peraí, cara. Eu tenho uma responsabilidade ética, moral com o cara que está sendo transportado atrás. Independente de ter norma, de ter uma empresa de olho em mim, fazendo o teste de álcool e droga. Então, trazendo isso para o mundo da aviação, né? Vamos olhar uma preparação de uma aeronave com voo, né? O mecânico sabe que ele tem uma série de procedimentos para ir lá fazer o cheque da aeronave, o óleo no motor, se a revisão do período do voo anterior para esse próximo voo foi efetuada. O comissário vai lá fazer o cheque dos equipamentos de emergência, né? O cara que faz o catering vai garantir que tem a comida, tem a bebida, tem os equipamentos de emergência dentro do carrinho do catering, dentro da aeronave. E está todo mundo confiando um no outro, né? Porque se alguém falhar nisso e na hora do vamos precisar e não está lá, então, como a gente falou, você não vai sair para um voo, porque hoje eu estou com pressa. Não. Você tem uma rotina toda uma cultura, né? Que você vai chegar no aeroclube, ou no aeroporto, onde você for voar, você vai pegar o briefing de meteorologia, vai ver os notões, vai ver o livro de bordo da aeronave, se a aeronave está segura, se a manutenção for feita de maneira correta,
vai para o avião, vai fazer o seu pré-voo, a sua inspeção externa, o seu briefing, né? Fazer o planejamento de rota, ver se não tem nada diferente ali, obter seu plano de voo, e aí fazer seu voo com segurança. Se começar, mas hoje, desculpa, eu fiquei meia hora no trânsito engarrafado, eu não vou fazer o pré-voo. Não, são coisas que não dá para negociar. Ou você faz ou você não. Cara, do jeito que está hoje, não dá, não. É uma decisão muito difícil. Quer ver um cenário muito comum na aviação geral? A gente vê vários acidentes, né? Eu fiz uma pesquisa agora de faculdade e estava lendo alguns relatórios de aviação geral nos Estados Unidos. Final de semana. Finalmente, meus 3 amigos estamos de folga, vamos pegar um aviãozinho, meu avião, o Cirrus, né? State of the art, um avião maravilhoso, todo equipado, e vamos fazer uma pescaria lá no lago no fim de semana. Aí, de noite, a criança chorou, você dormiu mal, o outro amigo tomou um pife do tamanho de um bonde, o outro amigo ficou numa festa até tarde, em vez de chegar às 9 horas da manhã no aeroporto, foi aparecer lá 11 horas da manhã. Finalmente, quando vocês foram decolar, já era quase 1h30 da tarde, você me sentindo meio mal, cansado. E aí, você que ia decolar de manhã cedo para chegar no destino uma hora boa, para ter o dia inteiro para fazer a pescaria e voltar no final do dia, de repente você está se vendo sendo já 1h30 da tarde para chegar no destino no final da tarde, na hora que o tempo é ruim. E aí você, não, peraí, cara, já sou uma camisa tanto para juntar essas 4 pessoas e estar aqui para fazer esse programa, vamos dar uma forçada de barra. E aí o acidente acontece. Então, aquilo que era passar o fim de semana de prazer, de lazer, acaba virando uma tragédia. E está cheio de exemplos na aviação geral, assim. Então, nessas horas que o cara tem que ter essa cultura, tem que ter pé firme para dizer, não, peraí, não tá, desse jeito não dá, não. Vamos parar, esquece, vamos para o bar tomar uma cerveja, vamos ficar aqui olhando o avião, fazer qualquer outra coisa, menos se arriscar a entrar numa aventura dessa aí de consequências. Não dá nem para dizer que são imprevisíveis, né, Bertolucci? Para quem tem experiência e já viu isso ao longo dos anos, é triste, como eu comentei contigo também, né? Que você vem, você faz palestra de segurança, você fala sobre prevenção, sobre relatório, você comenta acidente, e, no entanto, você olha, né, esses últimos 2 anos no Brasil, na aviação geral, a quantidade de acidentes foi enorme, né? E coisas que se repetem, né? Então, ser desanimador às vezes, né? Eu acho importante isso que nós estamos fazendo, por isso é que nós vamos fazer mais algumas com relação a isso, e aí vamos precisar da tua experiência, porque nós estamos falando aqui, pessoal, com o comandante Ronde, mas por que eu estou chamando o comandante Ronde? Sem demérito de outros nem nada, mas o comandante Ronde, ele é uma pessoa que, pelo espírito dele, pela trajetória dele, eu pedi para ele falar um pouquinho mais sobre ele é muito humilde, tranquilo. Nisso ele só deu uma pincelada, falou do tempo. Ele, no tempo na Varig, ele fez muito serviço dentro da Varig. Foi praticamente através do Ronald que o LOSA surgiu dentro da Varig, surgiu aqui no Brasil, né? É um camarada que ainda hoje está estudando, ainda hoje pesquisa, ok? Tem ainda uma vida acadêmica. Então, é uma pessoa que está atualizada e ele sente prazer em fazer isso e sente a necessidade disso, né? Não tem forma de nós começarmos a falar sobre aviação hoje, pessoal, hoje. Vamos começar a falar de aviação. E eu quero falar de aviação de uma maneira geral. Então, não tem jeito de falar de aviação de uma maneira geral sem falar em segurança de voo. E outra coisa, se nós não estivermos falando em segurança de voo, nós estivermos falando em segurança de voo, em aviação geral, nós estivermos falando especificamente na aviação de transporte aéreo, não tem forma de nós termos uma aviação de transporte aéreo, uma aviação onde você tem que se deslocar fora do Brasil, de repente não é só transporte aéreo, mas qualquer coisa tem que sair. Se você não tiver uma comunicação adequada, e uma comunicação adequada quer dizer um idioma adequado, quer dizer um entendimento do que o outro está falando, né? Aqueles que estão convivendo com você o mesmo espaço, naquele mesmo momento, estejam falando, que o controle esteja falando. Então, para isso,
tem que ter o idioma da aviação adotado, que é o inglês. Tem que ter um inglês adequado. Não falo inglês, esquece a aviação. Eu tenho dificuldade de inglês, esquece a aviação. Vai fazer aviação desportiva só. Vai ficar voando ali no seu pedaço. Não vai sair dali. Entendeu? E não é muito grande, não. Eu tinha um avião aqui perto e eu estava querendo sair com esse aviãozinho nosso aqui e ir para o Paraguai. Aqui do lado, eu estava aqui, queria ir para Assunção. Você precisa ter o inglês certo, você precisa ter o ICAO para poder passar para lá. O ICAO, no mínimo, 4. Então, não tem jeito. E hoje eu fico um pouco chateado com relação... Chateado não, né? Decepcionado com as colocações que às vezes são feitas pelas autoridades com relação à formação do piloto. A formação do piloto, o elemento mais forte da formação do piloto é esse. É na hora que ele está entrando, que ele está criando raiz. É aí que você tem que ter enfatizado esse aspecto de segurança de voo, é aí que você tem que ter enfatizado. Eu perdi alguns colegas por questões de segurança de voo. Caramba, colega assim do dia a dia, que vai voar uma aeronave, mas ele não tinha tão forte nisso, esse aspecto, não estava tão difundido esse aspecto. Aí você fala, mas o que foi? Foi o seguinte, ele saiu com ele era piloto de um King Air 100, né? E uma noite chuvosa, um tempo ruim, o proprietário da aeronave queria fazer um voo, que queria fazer um voo, e ele falou, não vou fazer, o tempo está ruim, não sei o quê, mas não, se não fizer... E aí, basicamente, ele aceitou fazer esse voo e entrou dentro de uma serra aí, entendeu? Afundou quase mais de 3 metros a aeronave dentro da serra, né? Fez um buraco enorme lá, faleceram todas as pessoas, inclusive ele. Agora, o que estava faltando nele nessa hora? Estava faltando que esse princípio de segurança fosse mais forte nele, que esse princípio de segurança de voo latejasse com maior pujança dentro do coração dele, que ele fala, não aceito isso, não aceito isso, não aceito isso. Entendeu? É uma questão de segurança, e ele é o comandante, ele é o responsável. Então, isso tem que estar mais forte. Nós temos que trabalhar isso com mais força, esse princípio. Okay? Bem, meu amigo querido, o Ronald, nós estamos caminhando para o final da nossa palestra, nossa aulinha de hoje, e eu quero deixar para você qualquer comentário que você acha importante colocar nesse sentido. Ainda lembrando que nós vamos ter outras ocasiões. Não, sem dúvida. Eu acho que você deu um belo exemplo e uma coisa que a gente tem debatido muito aí, né, no meio aeronáutico, a importância dessa cultura também no proprietário do avião, né? Porque muitas vezes o cara ele não tem a cultura aeronáutica, ele tem o dinheiro, compra um belo de um avião, contrata pilotos, mas ele não tem a consciência de que, às vezes, como isso que você relatou agora, ele está colocando a sua própria vida da sua família em risco, né? E, às vezes, em função do quadro que a gente está vendo na aviação, na economia do país, o piloto fica com receio de dizer não e perder seu emprego, né? Tem mais 10 caras atrás na fila que podem fazer o voo para ele, para o proprietário, né? E acaba resultando nesse tipo de acidente que você comentou aí, bastante comum, as coisas que preocupam, né? Tanto que a gente vem debatendo a questão do papel das empresas seguradoras nesse processo, do papel do proprietário de ter essa cultura aeronáutica, né? E principalmente do papel do piloto, né? E eu acho que se tem alguma mensagem que eu gostaria de deixar, né? Eu já estou, então, sei lá, 36 anos voando. Como você falou, eu me envolvi muito na parte administrativa. Então, agora que eu estou conseguindo chegar a 20 mil horas de voo. Tem contemporâneos meus que já estão com suas 25 mil, 30 mil horas de voo. O comandante Lott, que tem mais experiência do que eu e mais idade também, já está por aí. Foi entrevistado esse dia lá no canal. Mas o importante é o seguinte, né, Bertolucci? É uma frase meio dura, mas infelizmente ela é verdadeira. Um piloto é tão bom quanto o seu último voo. Ou seja, você pode ter passado a vida inteira um ótimo piloto, preparado,
feito voos excelentes, com segurança, com conforto, com eficiência, né? E no último dia, você baixa aquela guarda, abre uma exceção, ou deixa a peteca cair. Não se prepara adequadamente para o voo, porque já voa aquela rota, já está muito acostumado com o avião, e aí é pego de surpresa, e por causa de um voo, você ou perde a vida, ou encerra a carreira, ou deixa o seu nome marcado de uma maneira que não reflete toda a sua vida de piloto que você teve ao longo de anos e anos e anos. Então, eu acho assim, enquanto você tiver a paixão e a vontade, faça o seu trabalho, mas faça bem feito, eduque-se continuamente, né? A aviação é muito dinâmica, por isso que eu agora, com 53 anos, fui buscar fazer um mestrado, tanto pela paixão que eu tenho pela segurança de voo, como pela chance de, pelo estudo, né, de conhecer novas tecnologias, de me atualizar em relação ao mundo da aviação, né, abrir os horizontes. E outra coisa que eu estou achando muito bacana, Bertolucci, nós somos parceiros, né, no Teaching for Free, em que a gente ajuda os pilotos através de educação, de mentoria, enfim, de palestras. E o mais bacana do Teaching for Free é uma coisa que eu acredito piamente, que você, ao ensinar, você acaba aprendendo muito mais do que você ensina, né? E eu, como piloto comercial de aeronaves de grande porte, eu estava um pouco afastado dessa realidade da aviação executiva, da aviação do aeroclube, da instrução inicial. Então, através desse trabalho do convívio com excelentes profissionais dentro desse grupo e dessa aproximação com esse universo que o Brasil tem uma aviação espetacular, né, de importância mundial, né? Então, isso tem me trazido uma sensação muito boa de voltar a aprender certas coisas, voltar a ter contato com certas outras realidades e tecnologias que, se você, é simples assim, vou dar um exemplo, a aviação executiva hoje, a tecnologia de um avião executivo, um Gulfstream, um Falcon, como tem alguns colegas nossos que voam, está anos-luz à frente da aviação comercial que eu faço hoje, por diversas razões, né, comerciais principalmente. Então, viva sempre com esse intuito, né? Educar-se continuamente, tá pesquisando, eu vou avião tal, o que está acontecendo com esse avião no mundo, que acidentes que aconteceram, que lições podem ser aprendidas desses acidentes, e colocar isso dentro da sua bagagem, né? Porque quanto menos coisas você não souber, menor a chance de você tomar um susto aí, tomar uma rasteira, né? Então, é isso aí. Obrigado aí pela oportunidade. A vocês todos, alunos da EACOM, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de trocar um pouco a minha experiência com vocês. Espero que tenha sido de alguma valia. Espero que realmente vocês pensem bastante sobre essa questão da cultura da segurança, da cultura justa e da importância de utilizar um sistema de relatório de segurança, não pensando só em você, mas em benefício do todo, da comunidade, da empresa, dos usuários, do sistema de transporte e aviação como um todo. Esse é o espírito principal, né? Dentro da filosofia CIPAER, preconizada pelo CENIPA, né? A prevenção, buscando sempre entender o que aconteceu, quais fatores foram contribuintes, e nunca pensando em culpar, seja qualquer pessoa, por um acidente. Muito obrigado. Obrigado a você, Ronald. Obrigado a vocês que estão conosco e até uma próxima aula nessa área de segurança de voo também, ok? Até mais, pessoal. Até mais, Ronald.